Você sabe, eu e você, nós somos humanos, seres humanos. E muitas vezes, diante dos desafios, das dificuldades, das lutas da vida, a gente, humanamente falando, pensa em parar e em desistir. E nós não precisamos mentir para Deus, porque Deus nos conhece. Eu lembro de Elias, que depois de uma grande vitória, venceu os 400 profetas de Baal, fez descer fogo do céu, aquele desafio gigantesco, uma grande vitória. Ele fica sabendo que a rainha Jezabel disse assim: da mesma forma que os meus profetas foram mortos, eu vou matar você. E aquele homem que venceu os 400 profetas de Baal, agora tomado pelo medo da ameaça da rainha, ele começa a fugir, ele corre, e ele vai fugindo, e a força física e a força emocional se acaba. Ele ficou fraco fisicamente e emocionalmente, e ele cansado entra numa caverna para se esconder, e dentro daquela caverna agora ele não queria mais sair, e ele faz uma oração a Deus, ele pede para Deus o quê? Quem lembra? Oi? Ele pede a morte para Deus. Eu fico pensando quando eu leio esse texto, como um servo de Deus, ele não podia se suicidar, por isso ele não tirou a vida dele. Mas ele, na sua oração, ele foi honesto com Deus e disse: eu não quero mais viver, tira a minha vida. E quantas pessoas, diante dos desafios e das lutas da vida, se sente como Elias, sem forças, tanto físicas quanto emocional. E olhe para mim, você que está lá nas redes sociais e você que está aqui, que talvez Deus esteja falando com alguém de vocês. Quantos servos de Deus perdem a força e assim como Elias desejam a morte? E o pior, o número de suicídio no meio do povo de Deus cresceu de uma maneira assustadora. Oi? Cresceu. Quantos cristãos estão se suicidando? Pastores tirando a própria vida. Por quê? Porque parece que a gente não entende que nós somos limitados fisicamente e emocionalmente, mas nós temos que ser honestos com Deus e entendermos que nós precisamos pedir a Deus forças para não parar e forças para seguir em frente. Então, quando você estiver cansado, não tem problema, mas fala com Deus que Ele renova as suas forças, porque está escrito em Isaías 40:31, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovar as forças não significa ter força sempre, significa que a força estava acabando, mas aí ele busca no Senhor, e aí o Senhor renova a força. A bateria está acabando, mas o Senhor recarrega, e a gente não tem que ter medo e nem vergonha de falar para Deus que as nossas forças estão acabando. Estou cansado. O pastor Rildo chegou aqui hoje, abrindo a boca, eu perguntei: isso aí é sono ou é vontade de dormir, né? E ele disse: eu estou cansado hoje, trabalhei bastante. Mas olhando para ele agora, já não é mais o mesmo semblante, já não é mais a mesma cara que ele chegou aqui, porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Tem dia que a gente está cansado fisicamente e a gente fala assim: não vou no culto hoje, mas vem arrastado, vem cansado, vem abrindo a boca. Às vezes tem uns irmãos, umas irmãs que dão umas cochiladas aqui no culto. Você pensa que eu fico bravo? Eu fico feliz, porque a pessoa podia ter ido para casa dormir, mas ela falou: mesmo cansado eu vou para a igreja, eu vou buscar o Senhor, eu vou cultuar o Senhor nosso Deus. E a gente chega cansado fisicamente, cansado emocionalmente, desanimado, mas o Senhor vem e renova as nossas forças, porque é promessa da palavra, e de mãos dadas com o Senhor, nós recebemos força para não parar, força para seguir em frente. Você pode dizer um glória a Deus e aplaudir o Senhor bem forte, com bastante alegria? E eu já vou adiantar o tema de amanhã, hein? Acelerando no propósito. Amanhã ouve a mensagem: acelerando no propósito. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito importante. Hoje eu quero falar com vocês sobre... Deixa eu só localizar aqui, que eu bati o dedo do jeito errado e eu fechei a minha mensagem, mas já abri de novo. Hoje eu quero falar sobre algumas condições na palavra de Deus para nós alcançarmos a vitória, porque nós estamos nos 21 dias do jejum da vitória. E o nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso propósito
neste jejum e nas orações deste 21 dia, é alcançarmos a vitória, alcançarmos vitórias pessoais, alcançarmos vitórias individuais, mas também alcançarmos vitórias juntos, como igreja, como corpo de Cristo, como família que nós somos, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E você sabe que alcançar vitórias à luz da palavra de Deus, ela envolve algumas condições espirituais e atitudes práticas, fundamentadas na fé, obediência e dependência de Deus. Então, para nós alcançarmos vitórias, existem algumas condições, alguns princípios, algumas coisas que nós precisamos fazer. E a primeira coisa que nós precisamos para nós alcançarmos vitória nos 21 dias do jejum da vitória é fé e confiança em Deus. Então diga bem forte após mim: fé e confiança em Deus. A palavra de Deus está escrito lá na carta de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito isso. A vitória começa crendo que Deus tem poder e que Ele está ao nosso lado. Você crê que Deus tem poder? Sim ou não? Então diga: eu creio que Deus tem poder. Além de crer que Deus tem poder, você crê que Ele está ao seu lado? Então declara: Deus está ao meu lado. Mas você está vendo Deus do teu lado? Não. Mas a fé é isso, é nós acreditarmos naquilo que a gente não vê. Nós não dependemos dos olhos para ter fé. A fé é a confiança, a fé é o firme fundamento, Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a prova, a convicção das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza. Eu não estou vendo, mas eu acredito naquilo, eu creio na promessa de Deus. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, está escrito assim, escute bem: porque todo que é nascido de Deus, deixa eu ver só uma coisa, quem que é nascido de Deus aqui? Já nasceu de novo? Você pode dizer um glória a Deus? Olha o que diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. Então a primeira condição para nós termos vitória, alcançarmos vitória nos 21 dias de jejum da vitória, é fé e confiança em Deus. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. E Romanos capítulo 8, versículo 37 está escrito: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Levante a sua mão bem alto e diga bem forte: em Cristo Jesus eu sou mais, muito mais que vencedor. Então, para nós construirmos vitórias nesses 21 dias, a primeira condição é fé e confiança em Deus. Qual que é a primeira condição? Fé e confiança em Deus. Mas há uma segunda condição. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe claramente que todas as vezes, com raríssimas exceções, via de regra, quando Deus faz uma promessa, Ele coloca uma condição naquela promessa. E quando nós obedecemos, quando nós acatamos, quando nós realizamos, fazemos, atendemos a condição, então a promessa da vitória nos alcança. A promessa da vitória chega até nós. Então a segunda condição para nós vivermos vitórias nos 21 dias do jejum da vitória é obediência à palavra de Deus. Qual que é a segunda condição? Obediência à palavra de Deus. Temos que ter fé e confiança em Deus, mas a fé e a confiança é demonstrada através da obediência à palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz assim a Josué:
não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, ao invés disso, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então olha, como é uma promessa com condição. Ele está dizendo que você vai fazer Deus vai fazer o teu caminho prosperar. Você vai se conduzir prudentemente, mas para essa promessa se cumprir, o que você precisa fazer? Não apartar da tua boca o livro da lei, meditar nele de dia e de noite. Fala comigo assim: quando eu faço a minha parte, Deus cumpre as promessas. Quando eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Então, se nós queremos viver vitórias nos 21 dias do jejum da vitória, nós precisamos ter fé e confiança em Deus, mas demonstrar a fé e a confiança em Deus através da obediência à palavra de Deus. Diga comigo: primeiro, fé e confiança em Deus. Vamos lá, só vocês. Primeiro é o quê? Agora, segundo, obediência à palavra de Deus. Qual que é o segundo? Obediência à palavra de Deus. A terceira coisa importante, a terceira condição para nós vivermos vitória nos 21 dias do jejum da vitória é perseverança. O que é perseverança? É não desistir. Fala comigo: perseverança. Não desistir. Tem um post, uma figura das redes sociais que aparece, que mostra uma pessoa cavando numa mina em busca de ouro. Não sei quem já viu isso, e a pessoa está cavando, e aí alguém está lá do outro lado cavando também, e aí a pessoa do outro lado assim acha uma pepitazinha de ouro assim, ó, pequena. E aí quando ele grita: achei o que estava cavando aqui, ele larga de cavar do lado dele e vai correndo do lado do outro que achou e começa a cavar lá. Só que o desenho mostra que desse lado só tinha uma pepitazinha, aquele que o cara tinha achado. E lá do outro lado, onde ele desistiu, tinha um número incontável de pepitas de ouro. Mas por que ele não achou? Porque ele desistiu. E muitas vezes nós somos assim também. A gente está indo no caminho certo, na direção que Deus nos deu. Nós estamos seguindo a direção do Senhor e do Espírito Santo. Nós estamos no caminho da vitória, mas às vezes a vitória não chega na hora que a gente pensou que ia chegar. Não é que ela se atrasa, ela chega no tempo certo, mas não é na hora que a gente queria. E o que muitas vezes a gente faz? A gente desiste e volta para trás, e acontece que nem o homem dessa figura. Era só ele persistir e insistir, e ele ia se tornar milionário e encontrar as pepitas, mas ele desistiu. E muitas vezes nós não somos abençoados porque nós desistimos. Nós não podemos desistir. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela, salvo engano da minha memória, que agora eu estou ficando já um senhor idoso e às vezes a minha memória me trai, mas salvo engano da minha memória, por 12 anos ela já tinha lutado pela cura daquela enfermidade, gastou o seu dinheiro com os melhores médicos, fez tudo o que ela podia para ser curada, e a Bíblia diz, Teodoro, que ela, além de não ter melhorado, a Bíblia diz que ela só piorou. Ela só piorou, pastora Sônia. Ela tinha recursos, agora ela estava pobre. E ela estava doente, ela ficou pior ainda. Mas qual era a virtude daquela mulher? Apesar de ter acabado o dinheiro, apesar da saúde ter piorado, fala bem forte comigo assim, ó, ela não desistiu. Ela não desistiu, ela perseverou, ela continuou lutando, ela continuou buscando, até que um dia ela se encontrou com Jesus. Certamente ela já tinha ouvido falar que Jesus curava, e quando ela encontra com Jesus, tinha uma multidão em volta do Senhor. Ela não tinha, na cabeça dela ela pensou assim: não vai dar para Jesus dar atenção para mim, porque todo mundo quer a atenção de Jesus, mas eu sei o que eu vou fazer, eu vou tocar nas vestes dele, e quando eu tocar nas vestes dele eu vou ficar curada. E aquela mulher fraca, debilitada por causa da hemorragia, do sangramento de 12 anos, sai do meio da multidão,
toca em Jesus, e na hora que ela toca, um milagre extraordinário acontece. A hemorragia de 12 anos para instantaneamente, ela é curada, o milagre aconteceu, ela alcançou a vitória. Você pode dizer um glória a Deus? Então, para a gente alcançar vitória, nós precisamos de perseverança, de perseverar. Lembra do Daniel? Por que ele orou 21 dias? Porque a resposta não veio no primeiro dia. Quando não veio no primeiro dia, ele orou o segundo. Não veio no segundo, ele orou o terceiro. Não veio no terceiro, ele orou o quarto. E assim foi 5 dias, 10 dias, 20 dias. Sem resposta, ele continuou orando. Perseverou, não desistiu. No 21º dia, o anjo trouxe a resposta e entregou a resposta, e a vitória chegou. Diga bem forte comigo: eu vou perseverar e a minha vitória vai chegar. Mais alto, diga: eu vou perseverar e a minha vitória vai chegar. Filipenses 3,14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que quer prosseguir para o alvo é perseverar, é não desistir. Então, para nós vivermos vitória, nós temos que ter essas qualidades, temos que obedecer esses princípios: fé e confiança em Deus. Demonstramos a fé e a confiança através da obediência à palavra de Deus. E quem tem fé e confiança, quem obedece, não persevera, não desiste nunca, não desiste nunca. Então fala comigo bem forte: primeiro, bem forte, fala: primeiro, fé e confiança em Deus. Segundo, obediência à palavra de Deus. Bem forte, fala: terceiro, perseverança. Fala para o irmão do lado assim: não desista. Não desista, irmão, não desista. Tem gente que começou o jejum, hoje é o 4º dia, já desistiu. E quer vitória, pastora. 4º dia, mas se você desistiu, renova o propósito. Pede perdão a Deus por ter desistido e começa de novo e vai em frente. O Senhor vai te abençoar. 4º princípio importante. São 21 dias do jejum da vitória, mas o jejum tem que ser acompanhado de oração e vigilância. Fala comigo: 4º, oração e vigilância. Nós temos que, durante o período do jejum, nós temos que nos dedicar à oração, se a gente quer vitória. Quem quer vitória? Então, quando eu quero vitória, nos 21 dias do jejum, no período de jejum, eu tenho que ter oração. Quando eu estou jejuando, eu estou me abstendo de alimentar o meu corpo, e eu troco o alimento do corpo pelo alimento do Espírito. Então, eu deixo de comer coisas que eu gosto, eu deixo de beber coisas que me satisfazem, que satisfazem o meu corpo, eu deixo de fazer coisas que me dão prazer e satisfação. Mas não basta só eu deixar de fazer estas coisas. Quando eu estou em jejum, eu me abstenho destas coisas, anulando a minha natureza, o meu corpo, a minha vontade, mas eu substituo essas coisas por aquilo que alimenta o meu espírito. E o que alimenta o espírito? Oração. Oração. Então, quando eu estou deixando de comer algo que eu gosto, beber algo que eu gosto, eu vou trocar aquilo pela oração. Aqueles 5 minutos que você ia gastar comendo aquela coisa que você gosta, você vai dedicar à oração, você vai falar com Deus em oração. Nós precisamos orar, então trazer o alimento espiritual, a oração, a frequência no culto. Parabéns porque você está aqui. Você sabia que nós não teríamos muitas pessoas aqui, mas mesmo assim você veio. Por que você veio? Porque você quer alimentar a sua vida espiritual. Diga um glória a Deus bem forte. Se estiver perto de alguém, fala assim: parabéns, irmão. Você está sendo um exemplo para mim. Fala para ele. Glória a Deus. Então, um princípio importante para alcançar vitória é oração e vigilância. Temos que buscar a Deus em oração e temos que vigiar contra as tentações. Olha aqui, ó. Você percebeu que nesses dias, vamos no 4º dia do jejum, não é isso? Você percebeu que nesses dias que a gente está jejuando, que começa a surgir um monte de situações para a gente falhar, para a gente cair, para a gente errar, situações para você ficar nervoso, nervosa, situações para você perder a paciência, situações para você falar o que não devia,
não é? Começa a surgir situações para a gente sair do propósito. Isso são tentações, porque o inimigo não quer você firme no propósito do jejum, não quer que você alcance a vitória, e durante o período do jejum ele vai te tentar, e não é só tentar você para você comer o que você disse que não ia comer, e para você beber o que você disse que não ia beber, não é só isso. Ele vai tentar você para que você peque, para que você caia em pecado, para que você minta, para que você fique irritado, para que você xingue, para que você fale palavrão, para que você fale o que você não deveria. Ele vai fazer de tudo para que você caia, mas para a gente alcançar a vitória, o quarto princípio é oração e vigilância. Fala comigo, 4, oração e vigilância. Mateus 26:41 está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Repita após mim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11 está escrito: no mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então diga comigo bem forte: primeiro, fé e confiança em Deus. Vocês? Segundo, obediência à palavra de Deus. Vocês? Terceiro, perseverança. Quero ouvir a igreja. Fala para o irmão, não desista. E quarto, oração e vigilância, bem forte. Mas eu quero falar uma quinta coisa que o tempo me permite. Para nós alcançarmos vitória, nós temos que ter dependência e humildade, porque a vitória a gente busca, mas a vitória ela vem do Senhor. Aponta para o céu e diga: a minha vitória vem do Senhor. Com mais força diga: a minha vitória vem do Senhor. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer que é o Senhor que nos dá a vitória e de dependermos dEle, reconhecer que não conseguimos sozinhos e entregar o controle a Deus. Isso é humildade e dependência. Eu tenho que reconhecer que sozinho eu não alcanço a vitória. Você sabe que algumas pessoas que lutam contra dores e enfermidades, seja ela física ou emocional, a gente tem que reconhecer que sozinho a gente não consegue vencer a enfermidade e a dor. Eu falei com a pastora Sueli que já faz uns 10, 12 dias que o ciático está falando para mim assim, ó, estou aqui. Não está doendo, mas ele está dizendo, estou aqui. E ele limita um pouquinho, tem coisa que vai fazer, ele dá aquela fisgada e tudo mais. E por mais que eu faça, eu não consigo tirar essa dor daqui. Mas quem pode tirar? Deus. Então eu dependo dele. Então, para a gente alcançar vitória, nós temos que ter dependência e humildade, reconhecer que sozinho a gente não consegue. E não é só a enfermidade. Tem muitas coisas que a gente tenta vencer sozinho e não consegue. Desvios no nosso temperamento. Tem gente que fica nervoso, nervosa, irritado, irritada. E sabe que tem que parar com isso, tenta, mas não consegue. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer. Eu ensino lá na minha casa, falo para os meus filhos e muitas vezes na igreja, a minha família é de pessoas nervosas, e eu sempre fui alguém nervoso. As pessoas não acreditam nisso, pastor Rildo, que eu sou um homem nervoso, porque eu estou sempre calmo, tranquilo. Tá certo que quando eu não estou... quando eu estou distraído eu fico de cara feia, já contaram para mim, quando eu estou distraído eu fico de cara feia, né? Mas raramente você me vê irritado, nervoso, brigando com os outros. Quem vê mais é a pastora Sueli, que vive mais tempo comigo, mas são poucas vezes que isso acontece. Por quê? Porque eu aprendi que eu não podia ser irritado e nervoso, mas eu não conseguia deixar de ser. Aí eu tive a humildade de reconhecer e de entender que eu dependia de Deus para isso. Então eu comecei a orar a Deus, falar: Deus, me ajuda a ser calmo, a não ficar irritado, a não perder a paciência, a não ficar nervoso, brigando no trânsito, bravo com os irmãos na igreja. Me ensina, Senhor. E quando eu comecei a depender de Deus, Deus me ensinou. Vocês que estão comigo só há 8 anos, vocês já me pegaram bonzinho já. Ao povo da Brasilândia que passou mais difícil, principalmente no começo lá, que eu ficava mais nervoso. Depois eu fui aprendendo a ficar calmo. Mas para isso eu precisei depender do Senhor e ter a humildade de pedir ao Senhor que fizesse por mim
aquilo que eu não conseguia fazer. Então você quer vitória? Quem quer vitória? Então fala comigo assim: dependência e humildade. Diga bem forte: a minha vitória vem do Senhor. Quem é que dá a vitória para você? É o Senhor. Então você tem que depender dele, mas você tem que ser humilde para depender do Senhor, porque o orgulho não deixa a gente depender dele. Posso ouvir um amém? Olha que interessante um versículo de Provérbios 21:31. Ele fala que a gente tem que fazer a nossa parte, mas reconhecer e admitir que a vitória vem de quem? Vem do Senhor. Ó, Provérbios 21:31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Deixa eu ver como que está aqui. É assim que está mesmo? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. É a minha parte, eu estou me preparando para a guerra, para a batalha. Mas é o cavalo que me dá a vitória? É a arma, é a espada, é o escudo? Quem é que dá a vitória? Porém, do Senhor vem a vitória. Vamos dizer bem forte esse versículo comigo? 1, 2, 3. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Então eu quero terminar por aqui, mas hoje eu falei com vocês 5 princípios importantes para nós vivermos vitórias nos 21 dias da vitória. Primeiro, fé e confiança em Deus. Vocês, primeiro. Segundo, obediência à palavra de Deus. Vocês. Terceiro, perseverança. Quero ouvir a igreja. Diga por mão do lado: não desista. Quarto, oração e vigilância, bem forte. Quinto, dependência e humildade. Aponta para o céu e diga: a minha vitória vem do Senhor. Fique em pé no seu lugar e eu vou orar com você e por você.